Olá e sejam muito bem-vindos a um projeto que a gente vai construir com o PHP em parceria com HTML e também com o CSS, tá bom? Então eu vou fazer aqui um esboço rápido do que a gente vai construir e depois a gente vai começar a fazer cada uma das partes, tá bom, gente? Então vamos conferir. Primeiro, nós teremos aqui algumas páginas, deixa eu só mostrar o que a gente vai ter nessa página aqui. Então vamos imaginar que essa aqui é a nossa página index. Esse aqui vai ser o nosso arquivo index. O que vai ter no nosso arquivo index? Nós teremos aqui algumas imagens, uma do lado da outra. E aqui na parte de baixo a gente vai ter uma data e também a gente vai ter o nome do autor da publicação dessa imagem. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar mais ou menos com esse layout aqui. Aqui serão as imagens. E aqui teremos, abaixo delas, uma data de publicação e um autor. Bom, na parte superior, eu teria apenas o link login, pelo menos nesse primeiro momento. Mas, assim que o usuário ele estiver logado, vai aparecer, ao invés de login, upload e também a opção sair, tá bom? Então essas opções aqui, elas serão colocadas praticamente aqui no lugar do login, tá bom, gente? Uma outra coisa que a gente vai fazer também, vai ser colocar aqui na parte inferior, ficou bem reto, né, da nossa tela, um rodapé, também de uma forma bastante simples, e essa é a ideia que a gente vai construir, tá bom? Agora, além do index, o que mais que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Nós teremos o arquivo index.php. Além do index, a gente vai ter alguns formulários, como por exemplo, o form cadastrar. Nós teremos também o form chamado de login. E teremos também um form chamado de upload. Ok? Então, para começar, a gente vai ter esses arquivos. Depois, é claro, a gente vai poder, na parte do banco de dados, ter aqui, para começar, o banco. Dentro do banco, a gente vai ter uma tabela chamada de user, pode ser tb user, e uma tabela de postagem, pode ser post também, tá bom? É claro que a gente vai ter mais arquivos. Por exemplo, no index, a gente vai ter, além daquela estrutura do HTML, nós teremos ali o CSS, para fazer uma certa estilização. E com relação ao cadastrar, a gente vai ter um arquivo que vai receber os dados do cadastrar, que nesse caso vai se chamar cadastrar. Cadastrar. O login também terá aqui o login. E o upload também terá o upload. E para dar suporte a esses aqui, a gente vai ter o nosso arquivo de conexão, que a gente vai poder chamar de connection. Tá bom, gente? Então, contando aqui, a gente vai ter pelo menos, ó, vai ter 2 arquivos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais as 2 tabelas do nosso banco, tá bom? Então, por enquanto é isso. É claro que podem surgir mais arquivos, mas a gente vai trabalhando dessa forma com bastante tranquilidade, tá? Vamos começar com o nosso banco? Vamos lá? Deixa eu só conferir uma coisa aqui rapidamente. Vou trazer aqui o champ. Cadê? Aí está o champ. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou habilitar aqui o Apache e também o MySQL. Habilitei os dois. E para poder acessar o PHP MyAdmin, usando aqui o champ, você pode clicar em Admin, que fica na direção do MySQL. Tá bom? E aqui na construção desse projeto, você vai perceber que vai ser muito mais tranquilo. Por quê? Porque nós estamos pegando do começo e a gente vai até o final, tá? Fazendo um acompanhamento mais tranquilo, tá bom?
Se você perceber que está muito rápido, você pode ir pausando o vídeo, vai copiando os códigos que eu estarei passando aqui para você também. E aí, assim que você concluir essa etapa do código, você vai dar continuidade ao vídeo e assim por diante. Bom, eu tenho aqui alguns bancos já construídos, tá bom? Eu vou criar um banco que eu vou chamar, vou colocar aqui, ó, create. Aqui pode ser minúsculo ou maiúsculo, tanto faz, tá? Pode ser create maiúsculo. Database. O nome do banco vai ser projeto. Vou chamar de projeto upload, tá, gente? Prontinho. Então, tá aqui o comando para criar o banco. Create database e o nome do banco que a gente vai utilizar. Nesse caso, o projeto upload. Ctrl Enter. Agora aqui nós temos o projeto upload, está aqui na nossa esquerda. E aí, uma vez que você clicou sobre projeto upload, você vai perceber ele aqui na parte superior. Banco de dados, projeto upload. E aqui a gente vai novamente voltar para o SQL e construir as nossas tabelas, tá bom? Então eu posso usar o create table. O nome da tabela vai ser tb user. Essa vai ser uma tabela para o nosso usuário, para que a gente depois possa efetuar um login com base nos dados fornecidos por um formulário e que serão verificados nessa tabela, tá bom? Então, primeiro, ID vai ser um inteiro com 4 dígitos, tá? Ou seja, a gente pode ter até 9.999 IDs, tá bom? Vai ser auto incremente e vai ser uma chave primária, tá bom? Depois, a gente vai ter aqui também para o nosso usuário, eu vou chamar aqui de e-mail, poderia ser login também, mas eu vou chamar de e-mail. Vai ser do tipo varchar com 64 caracteres. Not null, porque esse campo ele precisa ser preenchido. E vai ter aqui uma senha também para o nosso usuário. E a senha também pode ter 64, pode ter menos ou pode ter mais. Not null também. E como esse aqui é o nosso último campo, não é necessário colocar uma vírgula, tá, gente? A vírgula é apenas quando você tem a intenção de colocar mais um campo. Bom, então essa aqui é a nossa tabela de usuário. O que a gente vai fazer? Aqui a gente pode usar o Ctrl Enter ou podemos também clicar aqui no botão executar e a gente vai ter o mesmo resultado, tá? A tabela foi criada, você pode perceber a tabela aqui, TB User. Se você quiser verificar a estrutura dela, você pode clicar nesse mais para poder expandir e ter acesso às colunas. Aí você pode também expandir e ver o que tem lá. E você também pode vir aqui no SQL e colocar o comando describe TB User, ponto e vírgula, Ctrl Enter. E aí você também consegue visualizar a estrutura que tem a sua tabela, tá bom? Os campos eles estão aqui, ó, field. O type é o tipo. O null é se nós estamos permitindo nulo, só que nesse caso no, não. Tem uma chave primária, então está aqui key, está aqui a nossa primary key. E por padrão nulo, né? E de extra a gente tem aqui o auto increment. Então esses aqui são os campos que estão dando origem à tabela de usuários, tá? E agora a gente volta lá e vamos construir também a tabela de postagens. Novamente, create, tanto faz minúscula ou maiúscula, table. O nome da tabela vai ser tb post. E agora a gente vai definir os campos que essa tabela vai possuir. Então, para começar, vai ter um ID que vai ser o inteiro com 4 dígitos. Vai ser auto increment e primary key. O que mais? A gente vai ter aqui também, eu vou chamar de URL. Vai ser o endereço da imagem, tá bom? Então vai ter ali o local onde a imagem ela vai ficar juntamente com o nome da imagem, tá bom? Então o URL vai ser um varchar com 64, pode ser mais também, eu vou colocar 96, porque pode ser que a gente tenha nomes um pouco grandes aqui, né? Então not null. Então nós temos o ID e a URL, tá? O que está faltando agora? A data de publicação dessa
dessa imagem. E aí, para a data de publicação, eu vou utilizar aqui data post. E vai ser um datetime. Not null. Um pouco mais para baixo a gente vai ter aqui o autor, tá bom? Que poderia ser o nome, mas eu vou me basear no e-mail do autor, tá bom? Então esse autor aqui vai ser o e-mail do autor que fez a publicação, tá bom? E aí a gente pode colocar aqui como varchar também, com 64 caracteres e not null. Como eu não tenho mais nenhum outro campo a colocar aqui, não preciso pôr uma vírgula, tá bom? Porque a gente já sabe que a vírgula é apenas para quando você tem a necessidade, como foi feito aqui, de colocar mais um campo. Terminei, Ctrl Enter. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou preencher a nossa tabela de usuário, só para a gente ver. Então a gente vai usar aqui o comando insert into, ou seja, eu vou inserir dentro da tabela de usuário, só para a gente testar, sobre os campos. Quais campos? O e-mail e a senha. Então a minha inserção vai ser nesses campos aqui, tá bom? E eu sigo essa ordem que eu estou especificando. Vou passar aqui values, passar para baixo, abrir aqui os parênteses, e aí o e-mail vai ser teste@teste.com. E a senha vai ser 123456, tá bom? Por enquanto é isso, ponto e vírgula lá no final, que é o final da nossa declaração, Ctrl Enter, para que a gente possa executar esse comando. Novamente, você pode pausar o vídeo, você pode copiar e depois continuar para ver o que vem mais adiante, tá bom? Então, Ctrl Enter, foi feita uma inserção. Então, na tabela de usuário, caso a gente volte aqui, gente, ó, mostrar a caixa da consulta, ou clicar aqui também, tá? Tanto faz. É que se você clicar aqui, você volta a ver o comando que você acabou de executar. Então aqui eu posso dar um select, asterisco from, tbuser, ok? Então eu estou tentando trazer os registros da tabela de usuário, vou apertar Ctrl Enter, e eu tenho até esse momento apenas um registro, tá? Somente uma linha, ok? Então na parte do banco, nós já estamos prontos aqui. A parte do banco já está concluída. Deixa eu só reduzir aqui o tamanho. Cadê? Então aqui, ó, já está tudo certo. Então agora a gente vai se concentrar aonde? Na construção do nosso index, ok? E depois na parte do CSS. Bom, então vamos lá. Visual Studio Code é o que a gente vai utilizar. Vou clicar em File, Open Folder. Vindo aqui em disco local C, a gente procura por champ, tecla Enter, htdocs, seleciona, tecla Enter. Dentro de htdocs, você vai criar a pasta do seu projeto. Eu vou clicar aqui em nova pasta, e aí eu vou colocar o nome, que vai ser projeto underline upload, tá bom? Então tá aqui a nossa pasta. Eu posso manter a seleção sobre ela e selecionar a pasta aqui, gente, ó. Pronto. E assim que ele carregar a pasta, ele vai perguntar se você confia no autor, e você vai clicar em yes, né? Você confia no autor. Então chegamos agora no momento de criar o nosso arquivo index. A gente vai criar o nosso index de uma forma muito simples, sem enfeitar muito o arquivo. Nesse momento, o que mais importa para a gente é ter aquelas informações essenciais. Depois a gente vai fazer uma formatação muito simples também com o CSS. E a partir daí a gente começa a trabalhar com o nosso formulário, tá bom? Então, voltando lá, para a gente poder dar uma sequência, eu gostaria que você desse uma olhada aqui na parte de extensões e que aqui você pesquisasse PHP IntelliSense. Opa, só PHP. Porque vai aparecer pra gente, no caso aqui, o PHP IntelliSense, tá, gente? Ó, cadê? Aqui. PHP IntelliSense. Tá bom? Essa extensão, quando você coloca ela, eu vou até clicar aqui para vocês verem.
ela vai trazer diversas praticidades para quando você for trabalhar com o PHP. Que vai aparecer aquela tela que é a nossa, digamos assim, é tipo um menu, tá? E aí ele vai trazer as opções sobre aquilo que você vai digitar. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui pra gente ver. Bom, por enquanto aqui não tem, deveria ter uma foto legal pra gente. Mas enfim, a gente vai perceber isso na prática e vai ficar muito mais fácil da gente visualizar isso, tá bom? Mas vale lembrar que quando você tem aqui o PHP IntelliSense, conforme você vai digitando os comandos do PHP, vai surgir uma pequena janela, ela vai trazer ali algumas sugestões para você. Isso ajuda muito. Agora sim, voltando para o Explorer, vamos criar aqui o nosso novo arquivo. Deixa eu só ajeitar algumas coisas aqui. O nosso arquivo vai ser o index.php. Por que index.php e não index.html? Vamos supor que futuramente você queira usar comandos PHP aqui dentro. Então, se a sua extensão for HTML, os comandos do PHP possivelmente não serão reconhecidos. Por isso, eu utilizo .php porque será reconhecido tanto os comandos em PHP como também os comandos do HTML, tá bom, gente? Por isso, index.html ou PHP. Bom, vamos prosseguir. No Visual Studio Code, a gente tem uma certa facilidade para criar aquela sintaxe do HTML5. Basta você usar a exclamação e vai aparecer aqui a IntelliSense, né? É um menu pequeno, tá vendo? Ele vai trazer algumas sugestões. Isso por padrão no VS Code. Vou clicar aqui em cima ou simplesmente apertar Enter, tá bom? Ele trouxe aqui a sintaxe do HTML5, a gente pode modificar algumas coisas de uma forma bem rápida. Por exemplo, na parte de idioma, que é o idioma da nossa página, a gente coloca PT-BR, ou seja, é o português do Brasil. E aqui na parte do título, ao invés de document, a gente pode colocar, por exemplo, projeto upload. E aqui a gente vai construir isso daqui, gente. Vai construir isso aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Então, primeiro, né, vamos fazer a parte do topo. A parte do topo, eu estaria utilizando a tag header. Só que aqui, quando você vai digitando, ó, header, nós temos o header do PHP e temos aqui também o header do HTML, tá? Então, tomar cuidado aí, gente. Começou digitando. Esse que tem a chavinha aqui, ó, é o do HTML, né? Pronto, legal. Então, isso aqui é um cabeçalho, tá bom? Ele vai identificar a parte superior do nosso site. Além do header, a gente coloca aqui a tag nav, que vem de navegação, tá bom? Ela informa ao nosso navegador que esta parte aqui é a navegação principal do nosso site. Agora, dentro da tag nav, a gente coloca o L, que é uma lista não ordenada. Observem a chavinha aqui de novo, tá? Tecla Enter de novo. E dentro da lista, a gente vai colocar os itens que a gente vai querer utilizar. Nesse caso, voltando lá para a nossa figura, para a gente observar. Então, a gente vai ter aqui, ó, o login, vai ser um link, vai ter o upload e vai ter o sair, tá bom? Então, a gente já vai colocar eles aqui. LI, tecla Enter, Enter de novo, tag A, tecla Enter, e aqui eu vou colocar, por exemplo, form_login.php. E aqui, login. Quando a pessoa clicar sobre este link, para onde que ela vai? Ela vai para o formulário de login. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Tá? Bom, o que mais que a gente precisa? Além do login, eu vou selecionar isso aqui para copiar. Ctrl V para colar. Eu terei também aqui o upload, form upload. Lembrando que, olha só, tá aqui upload, tá vendo, gente? Então, além do form login, a gente vai ter o form upload, tá? Que é uma tela para onde o nosso usuário ele vai, caso ele esteja logado. Essa vai ser a restrição que a gente vai colocar aqui. Coloquei upload. Venho aqui para baixo, Ctrl V de novo, porque eu já tinha feito uma cópia, né? E esse daqui vai ser o arquivo logout. Ou seja,
quando você clicar no link sair, você vai se desconectar da sua conta, tá bom? E esse arquivo é o que ficará responsável por esse rompimento da conexão. Bom, então nosso index no começo já está pronto, agora a gente vai para a parte do meio, tá? Que eu vou chamar aqui de principal. Vou colocar aqui main, é uma tag do HTML, tá bom? Então, agora eu vou definir a parte principal aqui do nosso site, tá? Dentro do main, eu vou colocar aqui div, tecla enter, enter de novo. Dentro da div eu terei uma imagem. Por enquanto eu não tenho uma figura ainda, tá? Esse alt significa alternate, é um texto alternativo para o caso da sua imagem não for carregada corretamente. Então, se a imagem ela não for carregada da forma que você está esperando, o alternate ele vai passar um texto para que a pessoa que estiver acessando o site ela veja, tá? E saiba exatamente o que tem ali, tá? Assim como você também poderia estar utilizando aqui o title, que vai colocar um balão sobre a imagem quando você passar o cursor sobre a imagem, tá? Mas eu vou deixar simples assim. E além da imagem a gente vai ter aqui a tag span. E dentro da tag span, que é uma tag que não tem uma formatação aqui específica, né? Mas a gente pode de repente estilizar via CSS. A gente vai colocar a data de publicação. Por enquanto eu vou colocar só um texto, tá? Hífen e autor. Vou colocar aqui e-mail do autor. Tá bom? Esses dados aqui a gente vai substituir depois por dados através do PHP. Mas por enquanto é isso, tá? E eu vou copiar isso aqui. Só que antes deixa eu pegar algumas imagens. Vou vir aqui rapidamente. Site do Google. Vamos pegar algumas figuras. Pode ser paisagem, tá, gente? Só pra gente testar. Eu vou pegar umas 3 fotos pelo menos, pode ser essa aqui. Vamos salvar. E vocês podem pegar as imagens que vocês quiserem, tá? Não tem problema não. Eu vou inclusive salvar essas imagens. Eu vou deixar... Pode ser aqui descolocar o C. Champ, 2 cliques. htdocs, 2 cliques. Projeto upload. Dentro dele, nova pasta. Vou chamar de imagens, tá bom? 2 cliques aqui. Pronto. Dentro da pasta de imagens é que a gente vai salvar essas figuras que a gente vai baixar da internet, tá? Então vamos lá. Salvar. Vou pegar mais uma aqui, botão direito, guardar imagem como. Aqui é um WebP, vou salvar. E deixa eu ver uma outra, pode ser essa, botão direito. Vamos pegar essa aqui, gente. Botão direito, guardar imagem como, é um WebP também, salvar. Bom, salvei 3 fotos, volto para o Visual Studio Code e eu tenho aqui a pasta imagens com essas 3 imagens, tá? Eu vou renomeá-las para ter um nome mais simples, botão direito, rename, vou chamar aqui de imagem 1. A gente já sabe que o F2 também renomeia, imagem 2, imagem 1, imagem 2, e aqui vai ser a imagem 3. Tá bom? Os tipos são diferentes, mas seguindo aqui uma certa ordem, né? E aí a gente já pode trabalhar com essas figuras aqui também. Então eu vou utilizar essas imagens para poder trazer essa representação do nosso index. Então aqui eu vou colocar imagens barra imagem 1.webp. Legal. Vou selecionar, dou um espaço aqui, tá vendo, gente? Ctrl V, cola. Essa aqui vai ser a imagem 2, que também é um WebP, dá pra gente perceber aqui. E a imagem de número 3 é um JPG, tá, gente? Então eu vou tirar aqui, ó. Vou colocar 3 ponto, e ele traz aqui, ó. Ok? Então são 3 imagens, tá? E aí, para poder concluir, deixa eu só dar um espaço aqui. Quanto mais organizado o nosso código ficar, melhor. E aqui, após o main, que é o nosso principal, eu vou colocar a tag footer, que é o rodapé.
E dentro da tag footer, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um parágrafo, tá? E dentro desse parágrafo eu vou colocar e-comercial copy, com ponto e vírgula no final, tá bom? Vai trazer aquele símbolo do copyright. E logo na sequência eu vou colocar o meu e-mail aqui, tá, gente? Então, meu e-mail é esse aqui, design.creation@gmail.com, tá bom? Por enquanto é isso. Agora, salvamos tudo isso, tá? Caso você queira deixar aqui em File autosave marcado, fica melhor ainda, porque você vai fazendo as suas alterações, e aí o VS Code ele vai salvando essas alterações para você. Agora eu volto aqui, e eu vou abrir uma nova guia e digitar localhost /projeto _upload. Tecla Enter. E aí eu já entrei aqui no nosso index, tá vendo, gente? Esse aqui é o nosso index, esta é a estrutura que nós temos, tá bom? Então, criamos ali o nosso index. Deixa eu ver aqui a minha marcação. O index já foi criado. Falta agora o nosso CSS. Para quê? Para melhorar a apresentação desses dados aqui. Então, voltando aqui para o nosso index, logo abaixo do nosso título, tá bom? Nesse caso, sempre dentro do cabeçalho, tá, gente? Olha só, eu tenho aqui, ó, o head, esse aqui é o começo do cabeçalho, esse aqui é o final do cabeçalho da nossa página. Aqui eu vou colocar link, .css. Fazendo assim e dando Enter, ele vai montar para mim aqui, ó, uma tag e vai colocar nela link rel, style sheet, e aqui está o href para mostrar onde que o nosso arquivo de estilo ele se encontra. Nesse caso, a gente pode inclusive vir aqui e colocar css barra, tá? Porque a gente vai ter uma pasta chamada de css e dentro dela a gente vai ter o estilo.css, tá bom? Agora a gente vem aqui, ó, dentro do projeto, vou clicar até aqui para a gente poder pegar a pasta mais externa que a gente tem. Nova pasta, CSS. Tecla Enter. Aproveitando a seleção, novo arquivo, style.css. Tecla Enter e a gente já passa a editar o nosso arquivo CSS. Tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro vídeo nós vamos então concluir essa parte até o CSS. E aí no nosso próximo vídeo nós vamos então fazer a parte dos formulários e a gente vai seguindo nessa forma, tá bom? Assim a gente não fica com um vídeo tão extenso, e aí você pode acompanhar ele com mais tranquilidade em diferentes partes do seu dia, tá bom? Vamos então fazer o seguinte agora. Vamos ao nosso CSS simples. Primeiro, vou colocar aqui o asterisco, que representa all, tudo, né? Vou abrir aqui as chaves. E aqui eu vou colocar algumas regras do CSS de forma geral, tá, gente? Como ele representa tudo, então o que eu colocar aqui está valendo para todo o nosso documento, tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui, margem, 2.0. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou removendo a margem, estou dizendo que a margem é 0, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, vou comentar aqui rapidamente. E na verdade, deixa eu tirar logo isso aqui, porque a gente colocou pouca coisa, tá? Então, só para vocês terem uma noção aqui, ó, observem que a nossa imagem, olha só, gente, ela não está completamente colada, tá vendo, ó, no limite do monitor, da tua tela. Por quê? Porque existe uma margem padrão aqui, tá? E lá em cima também existe uma margem padrão, muito embora a gente não consegue perceber com facilidade, porque o fundo aqui ele está com essa cor também, e aí não dá para perceber, tá? Dá para perceber do lado, porque a gente tem a imagem e ela acaba contrastando com a cor de fundo, que é a cor branca, tá? Então vamos prosseguir agora, vamos lá. Aqui eu vou colocar asterisco, abre chaves, margem 2.0. Salvei, e aí voltando, gente, só para vocês terem uma noção, eu vou recarregar aqui, ó. Olha lá, ele já tirou, tá vendo? Ó, aquele espaço que existia. Tanto aqui na esquerda como na parte superior. A margem que, por padrão, estava sendo colocada, ela foi removida. Bom, então vamos continuar. Além da margem, a gente vai também remover todo o espaçamento interno. Lembrando que o padding é o espaçamento interno dos elementos, tá? Só
só para vocês terem uma ideia rapidamente. Vamos supor que eu tenho aqui um elemento, certo? O que seria esse espaçamento interno? É o espaçamento que fica do limite do elemento para dentro dele até chegar no seu conteúdo. Tá bom, gente? Então isso é o padding. É do limite do elemento para dentro até o conteúdo, tá? Isso vale para praticamente todas essas direções aqui, ó. Isso é o padding, tá bom? Então esse aqui é o top. Esse é o right. Esse é o bottom. E esse é o left. Ok? Então isso aqui é o padding, é um espaçamento interno para os elementos. A margem ela é diferente, a margem ela é o espaço que pega do limite do elemento, porém para fora, tá, gente? Então é isso que faz a margem, tá, gente? Vou colocar aqui o margem. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos prosseguir. Vou colocar aqui também um tal de box sizing com border box, que é uma propriedade que ela vai dizer que, através desse valor que a gente está passando, se você colocar um padding ou uma margem para um elemento, não será somado a largura ou a altura dele, tá, gente? Então, eu utilizo muito esse box sizing por conta disso, tá certo? Agora vamos prosseguir, vamos começar trabalhando com o nosso menu. Olhando aqui. Tem tags aqui, pessoal, que são, elas trazem significado para o nosso menu, mas não quer dizer que a gente tem que acessar elas, tá? Então eu quero trabalhar primeiro com o meu UL, tá, gente? Quero trabalhar com o meu UL e colocar cada um dos elementos um do lado do outro, tá? Eu gostaria de fazer exatamente isso. Então eu vou colocar aqui UL, tá? Eu vou dizer que esse UL, ele vai ter o display flex. Quando eu falo que o UL tem um display flex, significa que todos os elementos filhos do UL serão posicionados de acordo com o L. Tá? Então é ele que vai determinar para onde que os elementos filhos devem se direcionar. Tá? Eu vou aproveitar aqui na regra geral, eu vou colocar assim também. List style none, ou seja, se eu tiver listas nas minhas páginas, elas não estarão trazendo aquele formato de lista, que são aquelas bolinhas que ficam na esquerda dos seus itens, e text decoration, que é a decoração que os links recebem. Eu vou colocar none também, tá? Então, eu coloquei aqui o L display flex. Só de colocar o display flex, quando você voltar aqui, você já vai perceber que a sua lista ela vai se posicionar de uma forma diferente. Eu vou recarregar para a gente ver. Olha lá, gente. Tá vendo? De uma forma diferente aqui, ó. E aí eu posso agora fazer o seguinte. O L, se eu quiser acessar cada um dos LIs, eu posso colocar LI, tá bom? Eu posso também utilizar essa representação, tá? Então pode ser o espaço ou o sinal de maior que. Mas eu não quero trabalhar com o LI, tá, gente? Eu quero trabalhar agora com o link, que é a tag A. Então eu vou aplicar uma formatação no link. Nessa formatação eu faço o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, padding, que é o espaçamento interno. Eu vou dizer que esse padding ele vai ter para cima e para baixo 10 pixels e para a direita e para a esquerda 20 pixels. Tá bom? Muito bem. Vou aproveitar também, eu vou colocar display block. Porque eu quero que esses links eles tenham uma representação muito parecida com as divs, como se fossem uma caixa, né? Então, colocando display block, a gente vai ter uma representação parecida com uma caixa. E aí, recarregando aqui para a gente ver. Olha lá, gente. Login, upload e sair. Tá bom? A gente pode também aplicar aqui a esse link um background color. Vamos colocar aqui um 09F. E um color, que é a cor da fonte, a gente pode colocar a cor branca, tá bom? Só para a gente ver como é que fica
e dar uma certa diferenciada ali, gente. Olha que legal. Tá vendo? Login, upload, sair, tudo funcionando super bem. Vamos aproveitar também o L, LI, A, dois pontos hover. O que é esse dois pontos hover? Esse dois pontos hover, ele vai trazer um comportamento para o nosso link quando passarmos o cursor sobre ele, tá bom? E eu quero que aconteça o seguinte. Eu quero que, ao passar o cursor sobre esse link, que o background color ele fique mais escuro, tá? A gente poderia fazer o inverso também. Então, vou colocar aqui 0. Vou diminuir do 9, 3, né? Então, vou colocar 6. E diminuir do F, 3 também. Então, a gente desce o D, certo? O E, o D, a gente para no C. Pronto. Tá bom? Então, a gente escurece um pouco. Tá certo? E o color pode ficar assim mesmo, não tem problema. Vamos lá para a gente testar e ver como é que tá ficando. Se eu passar o cursor por cima, nada acontece, mas recarregando a gente já vai conseguir perceber aquele comportamento. Olha lá, gente. Tá vendo? Legal, né? E se você quiser uma transição mais suave, você vai no elemento, que é o link, tá? Não é o elemento que tem o comportamento, tá, gente? É o elemento link, tá? E aqui você coloca transition, ou seja, transição 0.15s, tá bom? Ou seja, 0.15 segundos, tá? Esse vai ser o tempo de transição dessa formatação para essa formatação aqui, tá? E sempre a gente coloca a transição no elemento base, né? Nesse caso nesse A, e não no A que tem o comportamento de passagem do mouse. Vamos lá para a gente ver. Recarreguei e agora a gente tem uma certa suavidade, tá vendo, gente? Legal, né? Bom, vamos prosseguir. A parte do menu já está de acordo com o que eu estava esperando. Vamos trabalhar com a parte das divs aqui. Então vamos observar o seguinte. Eu tenho main e div. Se eu fosse olhar em uma visão de hierarquia, o nosso main aqui, ele é o elemento pai do elemento div. Tanto esse, como também desse, como também desse. Tá bom, gente? Porque cada par de div está dentro do main, tá vendo? Então, cada div dessas aqui, ó, na verdade é um filho do main. Então, vamos trabalhar na formatação agora dessas divs. Vamos lá. Primeiro o main, né? Vamos descer um pouquinho. Aqui ficou a parte do topo, né? A gente pode até comentar, inclusive. Topo e menu do site. E aqui vai ser a parte do principal do site. Tá bom? Colocamos aqui a tag main. E vamos dizer que a tag main ela vai ter o display flex. Ou seja, os filhos da tag main vão se posicionar de acordo com as regras que ele estará passando, tá? Mas só de você fazer isso, você já vai perceber que as suas divs, elas vão ficar uma do lado da outra. Olha só, gente, tá vendo? Tem aqui, e correr um pouquinho mais para cá, ó. Tá bom? Legal, né? Vamos continuar. Eu vou trabalhar agora também com uma propriedade chamada de Flex Wrap. Essa propriedade Flex Wrap, juntamente com esse valor, ela vai dizer o seguinte: quando não houver mais espaço na horizontal, ou seja, quando a gente atingir o limite horizontal da nossa tela, o próximo elemento será colocado para a linha de baixo, tá bom? Então, só de você colocar o Flex Wrap com Wrap, quando não houver mais espaço, ele passa para a linha de baixo, tal como aconteceu aqui, tá vendo, gente? Então, ficou bem interessante, né? Vamos brincar um pouquinho mais, vamos lá. Aqui, por enquanto, está de acordo com o que eu imaginava. Agora vamos trabalhar com a div. Então, main, div. Eu vou dizer o seguinte, essas divs elas terão uma margem, que é um espaço entre elas, de 10 pixels para cada direção. Tá bom? Então aqui, esse 10 representa o topo à direita, a parte de baixo, a parte da esquerda. É um espaço legal.
vamos trabalhar agora com a imagem, tá, gente? Então, main div img, e aqui a gente vai colocar uma largura, que eu vou colocar como 300 pixels. Na parte da altura, eu vou colocar automático, porque conforme eu ajusto a largura, a altura vai se ajustar automaticamente. Tá bom? Então isso é muito legal. Recarregando. Olha lá, gente. Tá vendo? Então ficou bem mais interessante. Agora vamos continuar. A parte das imagens ela já está boa. Tá faltando agora a parte do span. Eu poderia colocar o span direto, porque eu não pretendo usar o span outras vezes, mas eu prefiro percorrer o caminho, né? Main, div, ao invés de img span, só para vocês terem uma noção. Eu tenho aqui, ó, main, div, img e span, na mesma direção, tá vendo? Então, se eu colocar main, div e img, eu acesso a imagem. Se eu colocar main, div e span, eu acesso o span. Vamos passar algumas regrinhas aqui. Digamos que o display vai ser block, tá bom? Vai se comportar como se fosse uma div, né? Como se fosse um container. Recarregando para a gente ver. E aí já temos aqui, tá vendo, gente? A data embaixo da imagem. Então, legal. Era disso que eu precisava. E aí, a gente já tem o nosso index pronto. E se você voltar nele e fizer algumas duplicações, por exemplo aqui, ó. Só para a gente testar. Ctrl+C copia. Ctrl+V cola. Ctrl+V cola. São as mesmas imagens, tá, gente? Olha lá. Vou colar mais uma. Pronto, temos mais uma agora. Ainda coube, né? Vamos colocar mais uma. E ela passa para baixo. Tá vendo? Então, já está funcionando. É exatamente isso que eu queria que acontecesse. E aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos então focar na parte da criação do nosso arquivo de conexão e também nos nossos formulários, tá, gente? Os nossos arquivos de formulário. E assim a gente vai seguindo. Essa primeira parte é para a gente poder construir o banco, para a gente poder ter uma visão geral do nosso projeto e para a gente também criar aqui o nosso arquivo. Deixa eu voltar aqui. O nosso arquivo index e o nosso arquivo de estilo, que é o nosso CSS. Eu vou devolver aqui apenas 3 imagens, só para a gente visualizar. Ó, é uma div, 2, 3 divs. Vamos manter essa simplicidade até o momento, e aí depois a gente continua, né? Na parte do rodapé eu não vou mexer ainda, tá, gente? Não pretendo mexer na realidade. Mas se você quiser atribuir alguma regra para o seu rodapé, você pode fazer isso, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo.